Olá, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Desejo que você esteja desfrutando dos melhores dias da sua vida. E caso você não esteja, tenha certeza absoluta que, crendo em Deus, tudo isto pode melhorar para a glória, para louvor do nome dele e para o seu bem-estar. Eu estou aqui nesta oportunidade para conversar com você, principalmente aqueles que exercem funções dentro da casa de Deus, presbíteros, diáconos, evangelistas e mais especificamente os pastores. Estou aqui para tratar de um assunto muito sério. Nós sabemos que nos últimos anos o número de líderes que têm sofrido problemas relacionados à sua vida emocional tem crescido de uma forma assustadora. E naturalmente isto precisa de ser tratado. Nós não podemos, em hipótese alguma, ignorarmos esta realidade. Primeiro, porque se trata de um ser humano. Segundo, porque por detrás deste ser humano, que é você, existem outras pessoas que direta ou indiretamente dependem do seu bem-estar emocional. Isso inclui a sua família, isso inclui outros amigos e principalmente a Igreja de Deus que está sob a sua responsabilidade. Então, por isso que eu quero, a partir deste momento, tratar com você sobre essas questões. O meu nome é Luiz Carlos, eu já venho pastoreando a igreja há mais de 30 anos, tenho vivido algumas experiências, sou teólogo, já tenho dado aula em algumas instituições, palestras, outras atividades, dentro também de escolas públicas, escolas particulares, dando palestras, já escrevi um pouco mais de 20 livros, também sou psicanalista, e aí nós vamos trabalhando, fazendo a obra de Deus e também atendendo pessoas. Então, eu quero tratar com você e gostaria que você prestasse muito atenção naquilo que eu vou lhe transmitir, porque certamente é de suma importância para a sua vida. Eu tenho dado esta palestra em alguns lugares, é claro que eu não vou trazer essa palestra na íntegra, porque são algumas horas de duração quando eu trabalho nela detalhadamente, mas vou dar apenas uma pincelada. Por isso mesmo que você vai ver que eu vou, em alguns momentos, dar uma olhadinha aqui nos meus apontamentos para que eu possa te dar uma noção daquilo que é falado nas palestras, mas não apenas com essa finalidade, mas também desde já com o propósito de lhe ajudar, e não apenas a você, mas também a outras pessoas a quem você conhece que talvez esteja precisando de cuidar da sua saúde emocional como um líder dentro da casa de Deus. Vamos começar falando o seguinte: nós sabemos que todas as profissões ela tem os seus níveis de estresse, de dificuldades e naturalmente, por causa disso, se o profissional não tiver o devido cuidado, isso pode levá-lo à depressão e pode também conduzi-lo à ideação suicida. Por isso que é muito importante que todos os profissionais de todas as áreas cuidem-se de si mesmo, e quando acharem necessário, busquem ajuda de outras pessoas, de profissionais que possam auxiliá-los para que possam vencer essas dificuldades emocionais. Então eu tenho uma lista aqui de algumas profissões que são consideradas as mais estressantes. Eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu já lhe disse, mas apenas citar para você, fazer um breve comentário e seguirmos aqui.
tá bom? Uma das profissões mais estressantes que existe é a profissão de assistente social. Por quê? Porque o assistente social, ele trabalha na área administrativa e normalmente ele tem muitas funções, muitas coisas para resolver. Da mesma forma também, os pastores, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, eles têm uma demanda muito grande de trabalho, principalmente quando eles trabalham em igrejas grandes, né, em instituições que têm uma membresia com um número já considerável, né, isso exige muito do pastor. Por isso que muitas pessoas às vezes dizem que o pastor ele é o faz-tudo da igreja, quando não deveria ser assim. O pastor, na verdade, o que ele precisa é de delegar responsabilidades a outras pessoas para que ele não tenha que absorver todas as funções, mesmo porque isto não é correto, porque naturalmente nós não temos habilidades, né, para fazermos todos os trabalhos da forma como tem que ser feito, porque cada um tem a sua vocação e nem tampouco temos o tempo necessário. Então, uma outra profissão também é a de terapeuta familiar. Pessoas, né, que trabalham cuidando de casais, os ajudando a resolver os seus problemas. Isso, sem dúvida alguma, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, tem se tornado um problema seríssimo. Para que você tenha uma ideia, no ano passado, 2021, ocorreram aqui no Brasil mais de 80 mil divórcios. E sabemos que dentro da igreja também existem problemas que envolvem a vida das famílias. E o pastor, naturalmente, ele precisa de socorrer, de orientar, de dar diretrizes a essas famílias e também a sua própria família. E normalmente o que acontece é que algumas famílias, ao receberem a orientação, os conselhos do pastor, elas não atentam ou não levam a sério aquilo que foi dito. Infelizmente, às vezes, alguns casais eles acabam rompendo o seu relacionamento. E aí, infelizmente, muitas vezes as pessoas atribuem a culpa ao pastor, sendo que, na verdade, o pastor, ele apenas orienta. O pastor, ele não tem o poder de exigir, né, que as pessoas façam exatamente aquilo que ele lhes transmitiu, lhes orientou, a partir de princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então, é uma outra dificuldade que muitos pastores têm, e isso tem deixado, infelizmente, muitos pastores estressados, muitos pastores desgastados. Também uma outra profissão que exige muito no mercado é a de analista financeiro, né? É aquelas pessoas que analisam, que observam os dados financeiros da empresa e precisam de orientar acerca dos investimentos que devem ser feitos, se são lucrativos, se não são. E nós sabemos que os pastores hoje, eles também têm essa enorme responsabilidade. Ou seja, eles precisam de, muitas vezes, tratar dos assuntos financeiros da vida da igreja. E nos dias que nós estamos vivendo, principalmente depois do início da pandemia, em março de 2020, muitas igrejas têm passado por grandes dificuldades financeiras. Lamentavelmente, muitas congregações fecharam as suas portas, outras denominações tiveram que fechar, né, algumas congregações porque não tinham condições de mantê-las, e outras coisas que precisaram de serem feitas para que a instituição pudesse continuar caminhando, né, de cabeça erguida, sem dívida nenhuma, e isso tem estressado muitos pastores, né? Por exemplo, muitos pastores viram uma redução, né, no seu salário, né, e a gente sabe que aqui no Brasil
Infelizmente, são pouquíssimos pastores que recebem uma renda adequada para cuidar de si mesmos, de suas famílias, né? E continuarem realizando a obra do ministério, né? E apesar dessa questão que muitos pastores enfrentam dificuldade, ainda existem as próprias dificuldades existentes na vida da igreja. Aluguel para pagar, luz, né? E outras responsabilidades, outros encargos que a igreja tem. Isso, naturalmente, tem prejudicado, causado estresse, depressão na vida de muitos pastores. Inclusive, eu tenho notícias, e certamente você deve ter também, de pastores que, infelizmente, em razão das dificuldades financeiras da igreja, acabaram se suicidando. Uma outra profissão que exige muito das pessoas é na área da enfermagem, né? Que são aquelas pessoas que estão na cabeceira da cama, cuidando de pessoas enfermas, né? De pessoas que muitas vezes já estão à beira da morte. E sem dúvida alguma, isto é uma tarefa dificílima, né? E o pastor também, muitas vezes, ele precisa de exercer esse trabalho, né? E o trabalho do pastor não é apenas relacionado às enfermidades físicas, né? Não que o pastor ele possa prescrever um remédio, não pode, isso não é responsabilidade de pastor, né? Mas ele está ali do lado do doente, né? Ele está ali acompanhando pessoas que às vezes estão em estado terminal. Eu mesmo já sofri algumas vezes com isso, né? De ter ali uma ovelha querida da igreja, um irmão, uma irmã, e de repente essa pessoa fica enferma e eu, como pastor, tenho que ir lá visitar, ver essa pessoa acamada, muitas vezes sofrendo, gemendo de dores, e isso, sem dúvida alguma, é muito desgastante para a vida do pastor. E trazendo para o outro lado, para a questão espiritual, o pastor também precisa, às vezes, cuidar daqueles que estão doentes espiritualmente. E não é fácil, né? Quantas pessoas que hoje estão enfermas na sua fé, sem forças para caminhar, sem forças para ir para a igreja, sem forças para relacionar-se com Deus, e o pastor precisa de cuidar dessas pessoas, né? Porque elas estão sem direção, não porque o pastor não esteja orientando as suas vidas, mas porque muitas vezes elas não aceitam, né? A orientação, os conselhos que vêm do pastor, os conselhos da palavra de Deus, e ficam enfermas espiritualmente. E nós sabemos que nós, os pastores, não podemos de forma nenhuma abandonar aquela ovelha que está ferida. Mas isso é desgastante também, porque muitas vezes você ajuda alguém, você orienta, você estende as mãos e a pessoa afasta-se, lamentavelmente, da casa de Deus. E algumas pessoas saem falando, e às vezes até mentindo, dizendo que o pastor não deu assistência, dizendo que o pastor não foi visitar, dizendo que o pastor a abandonou, e isso é muito sério. Talvez você, meu colega pastor, esteja muito ferido, magoado por demais por causa do comportamento dessas pessoas. Você esteve ali, você ajudou, mas as pessoas, elas infelizmente não deram ouvidos às orientações que você deu, acabaram afastando-se do evangelho, e aí a culpa recaiu sobre quem? Injustamente sobre você. Isso traz muitas vezes estresse para a vida de alguns pastores. Uma outra profissão também é a do professor, né? Ser professor hoje é uma tarefa dificílima. Minha esposa, ela é professora da rede pública e ela me conta as histórias, as dificuldades, né, que existem dentro da sala de aula, né, alguns alunos, né, que já vêm, né, para o ambiente escolar carregados de problemas, né, situações que eles vivem dentro dos seus lares, conflitos, traumas, e trazem para o ambiente escolar. E o professor precisa de lidar com isso. Eu sei também um pouquinho o que é isso, mas a minha área é diferente. Eu leciono na área da teologia e normalmente os alunos da área de teologia, não que eles não tenham problemas, mas eles são um pouquinho mais tranquilos, né? Mais sarados pelo poder da palavra de Deus. Mas transferindo isso para o ambiente da igreja,
Nós sabemos que uma das grandes responsabilidades do pastor é orientar o rebanho de Deus, é mostrar o caminho, é apontar para a cruz de Cristo. E nós sabemos que todo pastor zeloso, que de fato compreendeu a natureza do seu chamado, ele dedica-se à área do ensino. Mas o que às vezes é lamentável é que, apesar da dedicação do pastor, apesar da entrega do pastor para ensinar as pessoas, infelizmente, muitas pessoas, elas ou não dão crédito, ou elas simplesmente não querem seguir as orientações. E duas coisas acontecem, como eu já disse no tópico anterior: ou elas se afastam de Cristo, ou ficam muitas vezes dentro da igreja, dando muito trabalho para o pastor. E isso, lamentavelmente, tem gerado muito estresse, muitos problemas na vida de alguns companheiros, né? Que muitas vezes culpam-se a si mesmos, dizendo: meu Deus, mas eu tenho ensinado, eu tenho orientado, eu tenho mostrado o caminho, por que é que essa pessoa se desviou? Ou por que que essa bendita ovelha, ela não começa a andar de acordo com os princípios estabelecidos na palavra? Mas eu quero te dizer, meu querido companheiro, não fique estressado por isso, não fique aborrecido por isso. Se você está fazendo a sua parte, se você está cumprindo o seu papel, ensinando a palavra de Deus e, acima de tudo, lógico, dando exemplo, não se preocupe. Agora, o que nós precisamos de pensar é que todas estas situações que eu relatei, né, elas já vêm desde muito tempo, né? Há muito tempo que isso vem acontecendo, né? Desde a época dos apóstolos, que isso é uma realidade na vida dos pastores. Mas isto é um assunto para o próximo vídeo. Me acompanhe, temos aí várias coisas, nós vamos aprofundar o assunto falando sobre essas e outras situações que têm gerado o estresse, depressão, ideação suicida em alguns pastores, né? Como vencer essa situação, como sair dessa situação, tá bom? Até o próximo vídeo e um forte abraço.